A origem espiritual do ser humano. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos: E criou Deus o homem do pó da terra, e soprando em suas narinas, deu-lhe o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Onde estávamos nós antes de sermos fecundados no ventre materno? Sempre ouvimos que o homem passou ou passa a existir a partir do ventre materno. Quanto à natureza do ser humano, o apóstolo Paulo fala do homem, um ser em tricotomia, ou seja, um ser trino. Assim nos diz o texto bíblico. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Sem mesmo entender os mistérios que nos envolvem, o nosso corpo terreno teve início na fecundação a partir do ventre materno. Mesmo sem uma conclusão definitiva, a nossa alma está relacionada ao corpo enquanto ele viver aqui, controlado pelos comandos cerebrais nas atividades do corpo terreno. Ao morrer o corpo, a alma também cessa. Os irracionais, criados conforme o livro de Gênesis, são mencionados assim como o homem, a alma vivente. Gênesis capítulo 1, versículo 21. É interessante notar que Deus se revela ao homem em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é o Criador e mantenedor de todo o universo que criou. O Filho é a forma humana de Deus vir ao mundo para nos revelar como o Deus, como o Salvador da humanidade pecadora. O Espírito Santo é a presença invisível de Deus ao homem o tempo de toda a nossa existência aqui. O impressionante é Deus criando o homem com a natureza trina, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Quando morre o nosso corpo? Morre o corpo e a alma cessa, mas o espírito de vida volta-se para Deus em forma de um corpo provisório até a ressurreição. Quando Estevão estava próximo da morte aqui, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Atos capítulo 7, versículo 56. Bem definida até a posição de Jesus ao lado direito de Deus. O rei Salomão, após descrever o percurso do corpo humano aqui em sentido figurado, ao fazer menção da morte do corpo, disse: E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Quando a Bíblia diz: Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Desculpa. Quem vai para a sepultura é o corpo inerte, mas a vida, conforme diz Salomão, retorna para Deus, a nossa origem. É impressionante saber que antes de sermos fecundados no ventre materno,
O ser humano já existia em Deus. Dizer que este Espírito de Deus em nós morre quando morre o corpo, é mesmo que dizer que Deus é mortal. Desculpa, ando um pouco meio gripado. Creio que foi nesse sentido que Jesus afirmou: ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Jesus estava falando no sentido espiritual. O pecado e a perda da noção dos valores humanos. Quando em Cristo restauramos o conhecimento da nossa origem em Deus, dos nossos valores eternos, descobrimos quão ridículo tem sido o homem sem Deus, matar, destruir, roubar, achando-se acima de tudo e de todos, como vemos na política e no judiciário hoje, ditadores, tudo com vista a dinheiro e poder. Vemos ministros hoje vendendo toda uma nação, demonstrando seu mais baixo e ridículo para eleger um candidato a presidente da República, mesmo tendo argumentado que o tal é líder da maior quadrilha de corrupção e terrorismo em troca de grandes somas de dinheiro. Será que os tais infelizes não percebem que ao morrer aqui não consegue levar nada para o outro lado? É por isso que a Bíblia diz que o diabo cegou os entendimentos das pessoas. Vamos ao texto bíblico. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, naqueles que o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. O sistema socialista comunista diz que todo o povo de Israel e o cristianismo são os culpados dos atrasos culturais deste planeta em todo o tempo e por isso devem ser eliminados. Nunca vi expressões mais ridículas como essas. As bases dos povos de Deus não se tratam de dinheiro e poder, porém, enquanto vivermos aqui, precisamos dele para cumprir nossos compromissos econômicos. Ao morrer, fica tudo aqui. Por falta de conhecimento, quantos genocídios já aconteceram neste mundo em busca de poder e dinheiro? Sem dúvidas, esse é o poder mais ridículo, ou seja, esse é o comportamento mais ridículo dos seres humanos. O pior é que Satanás encontra gentes tão desinformadas que usa a fome de dinheiro e de poder para destruir os gananciosos estúpidos. A você que mata, rouba, destrói, mente para se manter no poder e dinheiro, busque conhecer a palavra de Deus e o nosso futuro além terra, para deixar de ser robozinho ou objeto de manobra nas mãos do diabo, conhecendo e recebendo a Cristo como o teu Salvador.